Olá, alunos! Sejam bem-vindos à 8ª aula de Matemática Financeira e, como é a última aula da disciplina, como de costume, faremos uma síntese do que vimos até a 7ª aula, já se preparando para a prova que acontece daqui a pouco. E hoje comigo a professora Denise. Boa noite, Denise. Boa noite, professor Rafael. Boa noite, alunos. Tudo bom? Estarei aqui então para acompanhar o professor Rafael e responder a vocês aqui no chat. Mandem suas dúvidas, nós vamos responder durante a revisão. E como é uma revisão, a gente vai trabalhar os principais conteúdos vistos até então. Então a aula de hoje vai ser um pouquinho corrido, mas a gente vai cobrir boa parte do conteúdo das 7 aulas anteriores. Então, o primeiro conteúdo vimos noção de porcentagem, regra de 3, e aí entramos no conteúdo de matemática financeira, que é juros simples. Então esse será o primeiro conteúdo que vamos revisar na aula de hoje. Para o quadro. Juros simples, por definição, suas taxas incidem somente sobre o valor inicial aplicado, não importa em que período estiver. Os juros do primeiro período vai ser calculado em cima do valor inicial. Os juros do segundo período também será calculado em cima do valor inicial. Então, não é sobre o somatório deste, ou seja, sobre o montante. E isso a gente vai ver que é em juros compostos. Isso significa que os juros correspondentes a cada um dos períodos passa a ser calculado somente sobre a quantia inicial. Então, o valor vai ser sempre o mesmo para cada período. E ele pode ser calculado através da seguinte expressão. Os juros vai ser o produto, a multiplicação do valor do capital, ou seja, o que foi financiado, o que foi emprestado, o que foi investido, vezes a taxa. Lembre-se, como é uma taxa percentual, eu obrigatoriamente preciso eliminar os símbolos de porcentagem, fazendo uma divisão por 100. E o N, que representa o número de períodos. Se ele ficou investido por 2 meses, então eu tenho que calcular os juros em cima desses 2 meses. E ainda, a outra expressão que nós temos é para determinar, a partir do capital, do valor presente, quanto que eu vou ter ao término dessa situação financeira, ou seja, o meu montante. Vamos ver um exemplo para ficar claro, para ilustrar a aplicação dessas fórmulas. Exemplo. Qual é o juro simples? Então, sempre leia o problema com atenção, destaca os pontos principais e as variáveis que você tem, para daí identificar a fórmula. Então, ele está perguntando qual é o juro simples, ou seja, eu quero achar o meu J, essa é a minha incógnita, de um capital de R$7.000. Lembrando que capital é o nosso valor presente, ou seja, PV. Rende quando aplicado durante 4 meses, ou seja, tempo que a gente representa pela letra N. Há uma taxa de 2% ao mês, ou seja, o I. E é sempre importante destacar que se o tempo está em meses, a obrigatoriedade é que a taxa esteja em meses. Se estiver, não tem problema. Substitui na expressão. Então, se eu voltar, qual das fórmulas eu vou utilizar? Como eu estou pedindo juros, não vou utilizar a segunda expressão, porque ela não vai me dar os juros. Não tem a letra J nessa fórmula. Enquanto a primeira fórmula, eu tenho a letra J e eu posso determiná-la. Por isso que a gente já aplicou diretamente na fórmula. Feito a escolha da expressão, agora eu vou substituir. O meu J eu estou procurando, é minha incógnita. O valor presente, que é o capital, vai ser os R$7.000. A taxa, o I, ou seja, 2% ao mês. E 2% ao mês, está em meses e o tempo em meses, então isso não tem problema. Eliminando o sinal de porcentagem, 2,5 dividido para 100, 0,025. Então, substituindo a expressão,
E aí o período, o N, que já marcamos, 4. Fazendo a multiplicação, como é uma multiplicação e depende por qual multiplicação eu começo, então 7.000 vezes 0,025 vezes 4 vai dar R$700. Então quer dizer, durante esses 4 meses, o meu capital de 7.000 vai render apenas R$700 de juros. E aí eu finalizo o problema. Então viu como é simples? Basta eu identificar a expressão que eu vou utilizar, identificar as incógnitas, ou seja, que elementos que eu tenho que substituir e aí seguir a ordem das operações matemáticas. Primeiro parênteses, potência, raiz, multiplicação, divisão, adição e subtração, certo? Outro exemplo. Desligou o quadro. Então, enquanto a nossa lousa não retorna, a diferença entre os juros simples e os juros compostos que vimos nas aulas iniciais é que os juros compostos, em vez de eu calcular o mesmo percentual para cada período em cima do capital, eu vou calcular sempre em cima do valor atualizado. E aí, essa diferença, ela passa a ser crescente. Então, em juros simples, o valor dos juros vai ser o mesmo, enquanto que nos juros compostos, o primeiro período em juros compostos, o juro vai ser o mesmo, enquanto que nos demais passa a ser maior, porque a base de cálculo passa a ser diferente. Professor, então se eu entendi bem, o que o senhor está afirmando é o seguinte: se eu tenho 2 regimes, os juros simples e os juros compostos, no primeiro mês o juro simples vai ser um valor, no segundo, no terceiro, no quarto, o juro simples vai sempre apresentar o mesmo resultado. Mas os juros compostos vão apresentar um resultado de juros maior à medida que passa o tempo? Exatamente. Por exemplo, se eu tenho um capital de R$10.000 e aplico a 10% ao mês, no juros simples, então 10% de 10.000 é R$1.000. Então, para cada mês que eu tenho investido esse capital, eu vou render o mesmo juros, R$1.000, R$2.000, R$3.000 e assim sucessivamente. Enquanto que nos juros compostos, o mesmo período, o primeiro período, vai ser os mesmos R$1.000. No segundo período, eu vou calcular 10% em cima dos R$10.000 emprestado, mais em cima dos R$1.000. Então, eu vou ter 1.100. Ou seja, a partir do segundo período, a taxa de juros passa a ser, o valor dos juros passa a ser maior. Até o primeiro período, os juros compostos é o menor e exatamente em cima do primeiro, os juros simples é igual aos juros compostos. Ótimo, professor. Muito obrigada. Então, próximo exemplo, determine o montante simples. Então, sempre identifique se é simples ou composto. Se eu quero achar o montante, eu quero achar o FV. A partir de uma aplicação de um capital. Então, olha como o problema foi bonzinho. Ele disse a palavra capital, ou seja, o valor presente. Há uma taxa de juros de 1,5% ao mês. Então, observe que eu estou sublinhando os pontos chaves do meu problema. Com um período de 270 dias. E aí você vai observar que a taxa é mensal e o período é em dias. Vai dar problema? Sim. O que eu tenho que fazer? É converter esse período para o período de capitalização da taxa. Ou seja, 270 dias eu vou ter que converter obrigatoriamente para meses, que vai dar 9 meses. E aí, fazendo a substituição, eu tenho FV, o que eu estou procurando. PV, ou seja, capital, que já foi mencionado, 12.000. Pela expressão parênteses, 1 mais a taxa. Convertendo, fazendo a divisão por 100. E aí o período que já está batendo com a taxa mensal, 9 meses. Certamente você vai estar perguntando, quem que eu resolvo primeiro? Está dentro do parênteses. Dentro do parênteses tem 2 operações, a adição e uma multiplicação.
O que eu resolvo primeiro? Multiplicação. E aí adiciono. Essa multiplicação vai dar 0,135, fazendo a soma 1,35. E aí, fazendo essa multiplicação, eu vou ter que o valor futuro vai ser equivalente a R$ 13.620, certo? Isso em juros simples. Vamos ver um exemplo como seria em juros compostos. Recapitulando, os juros compostos são aqueles que em cada período financeiro, tirando o primeiro, a partir do segundo, os juros são calculados em cima do montante e não em cima do capital, como lá em juros simples. Certo? Esse montante é relativo ao período anterior, ou seja, já corrigido, por isso que é comum a expressão de juros sobre juros. E aí, a expressão para determinar qual é esse montante é dado por essa expressão que veremos no próximo exemplo. Rafael aplicou 5.000, ou seja, estava disponível no momento, na data atual, R$5.000. Então esse é o valor presente, ou seja, o capital que ele investiu. E aí ele quer um retorno no futuro, que é o que a gente vai determinar. Há uma taxa de 3% ao mês, preste atenção nisso, durante 5 meses. Que montante, ou seja, que valor futuro. Então já disse que é juros compostos, então não vou usar a expressão de juros simples, e sim a de juros compostos, certo? Fazendo a substituição, o Rafael investiu 5.000, há uma taxa aí de 3%, ou seja, 3 dividido para 100, elevado a uma potência quinta. Montei a expressão, agora sigo a ordem natural da matemática. O que eu resolvo primeiro está dentro do parênteses. Somei esses valores. Então, o que eu vou resolver entre a multiplicação e a potência? Potência primeiro. Se eu não tenho uma calculadora financeira, 1,3 elevado à quinta é 1,03 vezes 1,03 vezes 1,03 vezes 1,03 vezes 1,03. 5 vezes. Achei esse valor gigantesco. Vou multiplicar pelos 5.000 e descubro que o meu valor futuro é 5.796,37. Provavelmente deu mais casas decimais, mas vou arredondar porque em reais a gente trabalha só com 2 casas decimais, certo? Então, viram a diferença dos juros compostos? Ele vai capitalizando dele sobre ele. E essa multiplicação por multiplicação é que vai gerar uma potência. Agora, fiz para determinar o valor futuro. Mas como que eu vou calcular o valor presente usando a mesma expressão? É isso que a gente vai ver a partir dessa expressão, onde eu tenho o valor futuro e quero achar o valor presente. Segue a mesma ideia. Lê o problema, anota as variáveis, os valores, e aí substitui na expressão. Exemplo. Você necessita de 20.000 daqui 5 meses. Olha o tempo. Eu preciso hoje ou preciso no futuro? Preciso no futuro. Então, esses 20.000 não é o valor presente, e sim o valor futuro, ou seja, um montante. Se é daqui 5 meses, eu preciso investir o dinheiro e ele vai render durante 5 meses, o tempo. Quanto eu preciso investir
hoje, ou seja, o dinheiro hoje, o valor presente. Considerando a taxa de juros de 2% ao mês. Lembre do que eu falei. Meses. Então não precisa fazer nenhuma conversão. Observe que é juros compostos e não juros simples. Então não vou ter que usar a fórmula dos juros simples, e sim a expressão dos juros compostos, que hoje é fácil de identificar pela potência N. Fazendo a substituição, eu tenho valor futuro, como grifamos anteriormente, R$20.000. A minha taxa convertida para decimal elevada à potência 5. Por que 5? 5 meses. O que eu resolvo primeiro aqui nessa expressão? Certamente você está dizendo que eu tenho que resolver primeiro o que está dentro do parênteses, que é uma soma. Então eu faço 1 mais 0,2, 1,02, elevado à quinta potência, ou seja, 1,02 multiplicado por ele mesmo 5 vezes, que vai dar essa expressão abaixo. E aí, fazendo uma simples divisão, eu vou ter que o que eu preciso investir hoje, certamente é menor do que 20 mil, vai dar R$18.114,61,19, etc. Fiz questão de deixar os pontinhos após a vírgula para mostrar o que a gente faz para arredondar. Se eu quero manter duas casas, eu olho para a terceira. A terceira é maior ou igual a 5, então essa é minha segunda casa, eu arredondo para cima. Então eu tenho um valor de R$18.114,62. Então, se eu estou pensando em utilizar R$20.000 aqui 5 meses, eu invisto hoje uma quantia de R$18.000 e pouco, e aí eu garanto que no término dos 5 meses eu vou ter o dinheiro que eu preciso. Isso em juros compostos, que é o que é utilizado no mercado. Se você for pegar um dinheiro emprestado no banco, eles vão te cobrar juros compostos. Agora, grifei sempre nos problemas. A taxa tem que estar no mesmo período. Se a taxa é mensal, o período tem que ser mensal. Se a taxa é anual, o período tem que ser anual. E se o período estiver em anos e a taxa estiver em meses? Simples, você converte o período para meses. Mas poderia converter a taxa que é mensal para anual? Poderia. Só que aí, atente-se para um detalhe. Em juros compostos, essa taxa vai ser calculada sobre a mesma durante 12 meses. Então, em vez de uma taxa de 1% ao mês, em juros compostos, vai ser mais do que 12%. Então, eu tenho que tomar esse cuidado. E a gente vai ver nessas duas expressões. Então, em juros compostos, taxas equivalentes são aquelas que, aplicada sobre o mesmo capital, durante o mesmo tempo, tem que render o mesmo montante. Porque senão são taxas diferentes e não a mesma taxa. O mais comum é, a partir de uma taxa mensal, achar uma taxa anual. Ou vice-versa. A partir de uma taxa anual, achar uma taxa mensal. Vamos ver um exemplo para ilustrar. Qual a taxa anual? Peraí, então eu não tenho anual e quero encontrar essa anual. Equivalente, ou seja, estou falando de juros compostos, a uma taxa de 2,5% ao mês. Então, se eu voltar, eu tenho uma taxa mensal e quero achar uma taxa anual. Então, vou usar essa expressão que vocês vão ter na tabela de fórmulas para a prova.
feito a escolha da expressão, vou substituir, ó. IA, ou seja, a taxa anual, é o que eu estou procurando. IM é a taxa mensal, ou seja, 2,5% ao mês. Como tem esse sinal de porcento, para eliminá-lo eu divido por 100. Montei a expressão, próximo passo é resolvê-la. Primeiro que está dentro do parênteses, fez a soma. Depois, sobrou o quê? Uma potência e uma subtração. Quem eu resolvo primeiro? Potência. Então, vou pegar 1,025 vezes 1,025, 12 vezes. É como se eu estivesse capitalizando essa taxa por ela mesma 12 vezes, durante um ano. Uma taxa mensal capitalizada durante um ano, 12 meses, menos 1. Então, vai ficar 1,3448 menos 1, que vai dar 0,34488. Te pergunto, está em porcentagem? Não. Então, o que eu tenho que fazer com isso? É escrever essa taxa anual na forma de porcentagem. E aí, para converter para porcentagem, como vimos lá no conceito de porcentagem, multiplica por 100. Então, é como se essa vírgula andasse duas casas. Eu teria 34,488 e assim sucessivamente. Se eu quero manter uma casa depois da vírgula, como aqui eu tenho um valor maior ou igual a 5, esse número 4 passa para um número, uma unidade maior, ou seja, 34,5%. Mas sempre em juros, uma taxa está relacionada a um tempo, ou seja, 35% ao ano, certo? Então, se no problema aparecer taxa anual, período mensal, ou você passa o período para ano, ou a taxa anual para meses, certo? Acho que uma boa maneira, professor, da gente manter uma maneira mental de conferir é que quando a gente está falando de juros compostos, essa taxa feita pelo cálculo por essa fórmula da equivalência, ela vai dar maior do que o resultado que você encontraria de você pegar uma taxa mensal e multiplicar por 12, que é a quantidade de meses, que seria como a gente faria nos juros simples, né, professor? Exatamente. Se a gente pegasse 2,5 ao mês e multiplicasse por 12, a gente teria uma taxa de 30, que seria a taxa no sistema de juros simples. O que nós encontramos aí no cálculo, esse 34,5 é maior que os 30% que a gente encontraria no juros simples. E essa diferença de 4,5% acarreta devido à capitalização de juros sobre juros. Por isso que em juros compostos, você sempre vai ter um montante maior a partir do segundo período do que em juros simples, porque a capitalização de juros sobre juros aumenta o valor da taxa efetiva, a taxa final que você paga, certo? Então, ó, vimos juros simples, vimos juros compostos, vimos que em juros compostos eu tenho que tomar cuidado com a taxa, porque uma taxa de 1% ao mês não é a mesma de 12% ao ano, certo? Agora, quando eu faço esse sistema de pagamento, eu estou considerando um pagamento no final. E se eu tivesse mais de um pagamento? A gente vai ver na frente que é a série de pagamento, certo? E aí o contrário dos juros é quando você traz o montante para uma data próxima da presente, ou seja, você concede um desconto. Aqui outro exemplo, já aproveitando, falando de taxa, se eu tenho uma taxa anual, eu posso achar a taxa mensal. Basta fazer a substituição. Na expressão que vimos anterior, ó, 1 mais a taxa anual 50% dividido para 100 é o mesmo que 0,50 ou 0 depois da vírgula, 5. Faz a soma dentro da raiz, 1,5. Extrai essa raiz, 12ª, e aí subtrai uma unidade. Ou seja, a taxa mensal vai ser 3,4% ao mês. Mesma coisa que a professora Denise falou. Se eu multiplicar essa taxa por 12, vai dar inferior aos 50% ao ano, porque num período maior a taxa é capitalizada mais vezes.
Falando em juros, eu estou pegando um valor na data presente e levando para uma data futura. Então, por isso que há o acréscimo de juros. E quando eu faço o trajeto contrário, trago um valor futuro para o valor presente, eu vou conceder um desconto. E aí o desconto, da mesma fórmula, ele vai ser calculado tanto na capitalização simples, como na capitalização composta. E segue a mesma lógica. Dentro da capitalização simples, eu posso conceder o desconto a partir do valor futuro ou do valor atualizado. São dois métodos diferentes, o método comercial e o método racional. Para facilitar, para diminuir o conteúdo para avaliação, trabalhamos apenas com o comercial, que é o por fora, que é calculado em cima do final. Para fazer esse cálculo, o meu desconto vai ser em cima do valor nominal, que seria o valor futuro. Se você pensar numa linha do tempo, o valor futuro e o valor nominal. Vai ficar mais fácil no exemplo. Um título de 8.000. Imagine que você assinou uma duplicata para pagar daqui a um certo período. Você não vai assinar com a data de hoje. Você já assina com o valor que você vai pagar lá na frente. Então, sempre que aparecer título no valor de tanto, é uma data futura. Então, esse valor é o valor nominal. Já está incluso os juros. Então, se eu resolver pagar antes, eu vou ter um desconto. Vai ser descontado 2 meses antes. Quer dizer, se eu pagar 1, 2, 3 meses antes, para cada período tem que ser um valor diferente. Por isso que o tempo influencia. Com uma taxa de desconto de 2,1% ao mês. Determine o valor atual, ou seja, já concedido o desconto. Vamos ver. O desconto é calculado em cima do valor com juros, que é o valor nominal, que é 8.000, a partir de uma taxa de 2,1% dividido por 100 vezes o tempo. E aí eu vou fazer essa multiplicação. Fazendo a multiplicação, eu vou ter que o desconto que será concedido é de R$ 336. Então, quer dizer, a minha dívida, que era de 8.000, obteve um desconto de R$ 336. Qual o valor do resgate? Quanto que eu vou pagar ou receber se eu tivesse desconto? Então, eu vou fazer a subtração. Ou seja, o valor que eu vou receber ou pagar vai ser de R$ 7.664. Outro exemplo. Assim como a gente viu na capitalização simples, eu posso fazer com a capitalização composta. E aí, da mesma forma, posso calcular em cima do valor futuro ou do valor atualizado, que é o método racional. Mas qual que é o mais utilizado? No mercado, no banco, o que eles vão aplicar é o valor racional, que seria trazer, usando a mesma lógica, da capitalização composta a partir do valor atualizado. Então, por isso que a gente trabalhou com desconto composto por dentro, que é o chamado racional. E a fórmula é bem simples e bem parecida com a fórmula dos juros compostos. Se você lembrar lá da fórmula dos juros compostos, o valor presente, que é o valor atualizado, vai ser o valor nominal, que seria equivalente ao valor futuro, 1 mais I, e o N, que é a quantidade de meses que você está voltando. Então, se você recordar das fórmulas, vai ver que é a mesma fórmula dos juros compostos. E aí eu posso determinar tanto o valor atualizado, ou seja, quanto que eu vou pagar ou receber, e quanto que eu deixei de pagar, qual o desconto que eu tive.
Exemplo, uma nota promissória, olha só, um título. Então, sempre quando falar o título, ele nem precisa dizer que é o valor nominal. Você já sabe que esse valor é o valor nominal. Valor futuro. Então, vou substituir no meu N 4.000. E ele vai ser descontado, resgatado antes. E aí você já pensa, se vai ser resgatado antes, não vai ter cobrança de juros. Então, não é juros compostos, e sim desconto. Resgatou antes, pagou antes, em vez de calcular juros, você calcula desconto. Procura na forma de desconto composto. Taxa de 2% ao mês. E ele pergunta qual que é o valor líquido, ou seja, quanto que eu vou receber. Então, para achar esse valor presente, eu vou ter os 4.000, faço a substituição, resolvo a adição e a potência. Faço, por último, essa divisão, que eu vou ter um valor presente de R$ 3.551,89. Ou seja, vai ter que ser inferior aos 4.000, porque eu obtive um desconto em cima dele. Então, vimos, levar o dinheiro para o futuro gera juros, trazer o dinheiro do futuro gera desconto. Isso, parcela inicial e final. E com uma série de pagamentos, como vai acontecer? É o que a gente vai ver com o conteúdo de séries de pagamento, levando sempre em consideração parcelas periódicas, ou mensal, ou anual, sempre mesmo período de tempo. E essa parcela, essa prestação, a gente vai chamar de PMT, e o valor presente, como de costume, PV. Então, para relacionar o PMT com o PV, eu tenho a expressão a seguir, onde PMT é o valor das prestações, PV é o valor presente, ou seja, o valor à vista, o valor hoje, taxa e tempo. Vamos ver um exemplo que fica mais prático. Em uma determinada loja eletrônica, uma TV de 42 polegadas, custa R$ 2.499 à vista. Se é à vista, vai ser o valor lá no futuro que eu vou ter que pagar? Não, é o valor que eu tenho que pagar hoje, na data presente. Então, substituindo na minha expressão, quero descobrir qual o valor da prestação. Então, esse PMT vai ficar em branco, vai ficar com uma variável que eu vou ter que descobrir. Vai ser pago em 12 prestações mensais. Então, o meu Nzinho vai ser substituído por 12. Há uma taxa de juros de 1,45. Então, substituir pela taxa. Feitas as substituições, vou seguir a ordem operacional. Primeiro parênteses, fiz as somas. Depois, as duas potências, resolvi as duas potências. Observa que a primeiro, além de resolver a potência, eu vou ter que diminuir 1, que vai resultar nesse valor. A segunda, além de resolver a potência, posterior eu vou multiplicar por 0,45, que vai gerar nesse valor. Tá? Agora, tenho uma multiplicação e uma fração. Você vai lembrar que fração é o mesmo que divisão. Então, vou dividir o valor de cima pelo valor de baixo, que vai resultar em 10,94155. Essa multiplicação pelo PMT, se eu quero isolar esse cidadão, e aqui está multiplicando, eu tenho que passar esse cara para o lado de cá o quê? Dividindo. Então, vai ficar 2.499 dividindo por esse valor. Que dividindo vai dar uma prestação de R$ 228. Então, viu como é fácil relacionar o valor à vista com as parcelas. Lembrando que aqui eu estou tratando de casos e situações de parcelas post-antecipada, que é o mesmo que você vai ter na prova. Então, identifica
quem é o valor à vista ou o valor futuro, quais são as parcelas, quantas parcelas vão ser e se vai ser cobrado o juro, qual que é a taxa de juros. Tá? Agora, se eu não quero saber o valor à vista numa compra, geralmente eu sei o valor à vista. Agora, se eu estou investindo meu dinheiro, eu não estou preocupado quanto que eu vou ter hoje, porque eu só tenho o valor de uma parcela. Eu quero saber quanto que eu vou obter no futuro. Então, diferente a partir do valor à vista, você não quer mais o PV, você quer o valor futuro, o FV. E a expressão que eu vou utilizar para uma série de prestações PMT vai ser essa expressão. Eu preciso apenas saber o valor final, o valor futuro, o valor das parcelas, a taxa e o tempo. Então, o meu problema tem que ter, dessas 4 variáveis, eu tenho que ter 3 para achar uma. Olha como é fácil o exemplo. O investidor aplicou. Se ele aplicou, ele quer saber o valor futuro. Durante 5 anos. Então, tempo, 5 anos. R$200 por mês. Ó, esse é o tempo que vai ser o N. Se ele investiu durante cada mês, por mês, ele não fez um depósito, ele fez vários depósitos. Então, esse aqui é o valor do nosso PMT. Observa que o depósito foi mensal, então ele não fez 5 depósitos. Para cada ano, ele fez 12. Então, o meu N vai ser 60. Ele não vai ter um depósito, já que ele fez por mês, e sim 60. Há uma taxa de juros I, olha a taxa que está mensal, e bate com a quantidade de parcelas de meses. Então, substituindo na minha expressão, valor da parcela, a taxa dividindo por 100 e o tempo. Então, toma cuidado. Se está em anos e meses, vai dar mais parcela do que 5. Tá? Substituir, passo pela ordem das expressões. Primeiro parênteses, achei o valor. Depois a potência. Resolvi a potência, já diminuo um logo, que eu vou achar esse valor. E aí eu faço aqui faltou os 200, não esqueçam, 200 vezes essa fração. Então, essa potência menos 1 gerou esse valor, dividido por 0,12, que é o valor que a gente tinha anterior. E aí, como uma fração é uma divisão do valor do numerador pelo denominador, eu cheguei em 87. Como eu já tinha os meus 200 multiplicando, então deu R$427,45. Então, quer dizer, investi a partir da primeira parcela no término do mês, durante 60 meses, R$200 por mês. Não vou receber só esse valor que eu investi, vou receber juros em cima desse valor, que vai acumular para um montante, um valor futuro de R$17.427,45. Agora, essas situações eu estou fazendo investimentos. Poderia ter feito um empréstimo, como uma compra da TV. Se eu tivesse feito a compra da TV, aquele valor da parcela está embutido 2 coisas: o saldo da minha dívida e os juros. Então, como que eu estou pagando essa dívida? Será que eu estou pagando mais juros na primeira parcela ou mais do capital? Essa lógica é chamada de amortização. Quanto que você está matando, por isso a palavra amortizar, da tua dívida. Vamos ver um exemplo. A amortização é o pagamento do capital emprestado, ou seja, você está pagando a sua dívida. Se for parcelado, você está pagando as suas dívidas aos poucos. Se você está pagando aos poucos, quando você está devendo mais, você está pagando mais juros. Quando você está devendo menos, está pagando menos juros. Realizado por meio de prestações periódicas, ou seja, mensais, bimestrais, semestrais, anuais. Então,
como que eu vou pagar essa dívida, esse capital emprestado. E, como eu disse, a palavra amortização vem de amortizar, ou seja, matar a dívida. Então, sempre que eu fizer um pagamento em uma situação de empréstimo, estou pagando não só o capital, mas estou pagando o acrescido de juros. Esse capital pode ser integral ou pode ser em parcelas. E existem diversas formas de pagar essa dívida. Os mais comuns é o saque, usado, por exemplo, pela Caixa Econômica no financiamento de imóveis, que a palavra saque vem de amortização constante, ou seja, eu pago a mesma parcela da dívida por mês. Só que se eu estou pagando o mesmo valor da parcela da dívida por mês, além do valor da parcela, eu tenho que pagar os juros. Então, o primeiro mês eu estou devendo mais, estou pagando mais juros. O último mês eu estou devendo menos, estou pagando menos juros. Então, o valor das parcelas vai caindo. A palavra constante refere-se à amortização e não à prestação. As parcelas vão caindo. Como que eu faço para calcular? Simples. O que eu vou pagar da dívida por mês, por período, vai ser a minha dívida dividido pela quantidade de períodos. Olha um exemplo. A empresa pede emprestado 20 mil reais. Então, a dívida dela, o SD, vai ser os 20 mil reais. Durante um certo período de tempo, durante 4 anos, ele vai pagar essas parcelas. Então, o meu N é 4. Então, se eu peguei emprestado 20 mil reais e combino de pagar em 4 parcelas, pelo conceito de amortização constante, é como se eu amortizasse da minha dívida 5 mil reais a cada parcela anual. Então, esse ano eu vou pagar 5 mil, mais os juros. O ano que vem eu vou pagar 5 mil, mais os juros. No outro ano, 5 mil, mais os juros. No último ano, 5 mil, mais os juros, e encerrou minha dívida. Olha como fica bonitinho na tabela. Estou devendo 20 mil. Vou pagar 5 mil da dívida. Mas eu vou pagar só os 5 mil ou vou pagar juros? Vou pagar juros. A que taxa? Há uma taxa de 10%. Então, além dos 5 mil, eu vou pagar os 10% em cima da dívida, ou seja, 2 mil. Então, eu estou pagando 5 mil da minha dívida, 2 mil de juros, que vai dar um total de 7 mil reais. Então, a minha dívida, que era 20, se eu paguei 5 mil, caiu para 15. No ano seguinte, eu vou pagar 5 mil de novo. Só que eu tenho que calcular os juros daquele período. Esses juros vai ser calculado em cima de quem? Dos 20 mil? Não, por lei não pode. Por que não pode? Porque eu não estou devendo 20 mil mais. Eu só estou devendo 15. Só posso pagar juros em cima do capital que eu estou devendo, literalmente, fora o que eu já paguei. Então, calculando 10% em cima dos 15 mil, 1.500. Então, combinei de pagar 5 mil da dívida, mais os juros, vou pagar 6.500. Então, a minha dívida, que era 15 mil, caiu 5 mil, que é 10 mil. Então, ó, cuida, não caiu que 6.500, porque os 6.500 tem juros, juro não vou bater da dívida. Então, caiu para 10. E assim sucessivamente, ó. Paguei 5 mil, 10% em cima do valor da dívida anterior, que era 10 mil, vou pagar 6 mil. Mês seguinte, se eu paguei 5 mil, sobrou 5 mil. Então, eu vou pagar os 5 mil, que é o restante que eu estou devendo, mais os 10% em cima de quem? Dos 5 mil reais, que vai dar 500. Ó, isso foi calculado em cima desse. Então, eu paguei 5 mil da dívida, mais 500 reais, que deu 5.500. Se eu for observar, como eu paguei 5 mil a cada ano,
da dívida eu paguei 20 mil reais. Porém, além disso, eu paguei os juros, que vai dar 2, 3, 5 mil reais. Então, eu paguei no montante 20 mil reais da dívida, mais 5 mil de juros. Então, essa é a lógica do saque. No price, um financiamento de um imóvel, um exemplo do saque ainda, continuando. Ali eu só estava fazendo passo a passo. Agora, se o período for maior, eu uso essa expressão, onde eu posso saber o valor de cada prestação. Por exemplo, para determinar o valor de uma parcela 50, já que elas não são iguais, eu sempre tenho que partir de quem? De quanto eu estou abatendo da dívida por mês, que é só dividir. Então, fazendo aqui, eu tenho 150 mil dividido por 240 parcelas. Então, ó, aqui em cima, o A é o saldo da dívida dividindo em quantos meses que eu quero pagar, que é o nosso N. Então, aqui em cima, eu vou ter 150 mil dividido por esse valor, que vai dar 625. Então, substituir o A, 625. Aqui, faço a correção. Saldo inicial da dívida é 150 mil e não 140 mil. Alguns alunos, principalmente de Ouro Preto e Buriti, já devem ter observado. Se eu quero saber o valor da parcela 50, então eu vou ter pago, até a 50 eu vou ter pago quantas? 49 prestações de R$ 625. Há uma taxa de juro de 1%. Então, como eu tenho dois pares de parênteses, eu resolvo primeiro por dentro. 50 mil menos 1, 49, vezes 625, 30.625. Aqui, 150 mil, outro parênteses, menos 30 mil, vai dar 119 mil. Faça uma correção. Multiplicado por 1, vai dar 1.193, mais o valor daquela parcela. Ou seja, é como se essa parte aqui fosse só os juros. Então, eu vou ter um montante de R$ 1.818,75. Isso para a parcela 50. Se eu fosse calcular a última parcela, o valor certamente ia ser menor, porque as parcelas caem. E agora, se eu sei que as parcelas caem, como é que eu sei quanto que eu estou devendo? Se eu estou pagando. Imagine a mesma situação. Um empréstimo de 150 mil está sendo pago através do sistema de amortização saque em 240 parcelas e eu quero saber quanto que eu estou devendo após eu pagar a 100ª parcela. A fórmula já diminuiu. Se eu sei para cada mês eu estou diminuindo da minha dívida 625, basta eu multiplicar essas 100 parcelas que eu paguei vezes as R$ 625, que vai dar 62 mil. E eu só estava devendo 150. Então, desses 150, se eu paguei 62, observe que eu estou devendo 87.500. Então, quando eu terminar a 100ª parcela, eu ainda estou devendo R$ 87.500. E aí você vai me perguntar, mas e os juros? Lembra, o juros está sendo pago cada mês. Então, eu não estou devendo nada de juros após a 100ª parcela. Outro método de amortização é o método price. A palavra price, traduzindo, seria em parcelas constantes. E aí, substituindo, a expressão é bem parecida, mas eu tenho que primeiro achar qual o valor da parcela, já que as parcelas são fixas. E aí você vai lembrar que a gente já viu séries de pagamento, a mesma fórmula anterior, certo? Então, sempre eu vou ter, primeiro achar o valor dessa parcela, não vou esboçar, porque a gente já viu isso anterior. Então,
Já que as parcelas são constantes, utiliza a série de pagamentos de expressão anterior. Eu já sei que se eu pegar emprestado 10 mil a 10% ao ano durante 4 anos, eu vou ter que pagar uma parcela de 3.154. Só que no price, as parcelas não vão diminuir, elas passam a ser constantes. Então, como é que vai ficar a minha dívida? Simples. Se eu estava devendo 10 mil e as minhas parcelas são constantes, só o meu pagamento é igual durante o período, está incluído o valor que eu estou batendo da dívida e os juros. Só que eu primeiro tenho que achar os juros. Se é 10%, 10% em cima de 1.000 vai dar R$1.000. Se eu estou pagando numa parcela 3.000, significa que eu estou pagando 2.000 da dívida. E assim sucessivamente. Então, ó, observa, parcelas constantes, porém o meu capital eu estou pagando mais no final, já que no final eu estou devendo menos e o juro vai ser menor. Para finalizarmos, falamos de depreciação, que é a perca, a desvalorização de um bem, e ele pode ser calculado através dessa expressão: custo de aquisição menos o que ele vai estar valendo no futuro, dividindo pelo período. Ou seja, meu exemplo, um equipamento foi adquirido no valor de 60 mil. Lá no final, depois de 9 anos, eu sei que ele vai valer somente 6 mil. Quer dizer, era 60 mil, passou a valer 6 mil, quer dizer que eu perdi 54 mil reais. Então, essa daqui foi a desvalorização. Então, ó, a desvalorização deu 54 mil. Então, significa que durante os 9 anos, esse valor vai cair para 6 mil reais por ano. Então, era 60, caiu 6 no primeiro ano. Desvalorização linear. Segundo ano vai cair 6 e assim sucessivamente. Então a gente viu todo o conteúdo para a prova. Então tenho agora uma boa prova. Alguma consideração? Gente, o pessoal do chat ficou um pouco agitado, né? Acho que a prova vai estar tranquila, né, professora? Exatamente. As expressões estão na folha da prova, então vai facilitar um pouquinho. Gente, tem uma folha à parte, a gente tem disponibilizado todas essas fórmulas. Então, se algum polo teve dificuldade de imprimir, quando foi enviado o arquivo com as provas hoje, esse e-mail tinha 3 arquivos. Um com a prova de Direito, outro com a prova de Matemática e um terceiro arquivo com as fórmulas. Se alguém não imprimiu, talvez ainda dá tempo de correr atrás, né, imprimir. Tá aí pra gente, e boa prova para vocês. Então, boa prova.